Olá! Você sabe qual é a fonte de energia mais consumida no Brasil? Você tem noção do consumo médio de um brasileiro em relação ao resto do globo? No episódio de hoje, conversamos com Roberto Kishinami, físico e especialista em energia e mudança do clima, coordena aqui no Instituto Clima e Sociedade a área de energia, que comenta conosco sobre os efeitos das mudanças climáticas e a importância do investimento em fontes de energia alternativas, como a eólica e a solar. Além disso, ele compartilha a importância da política para a concretização de um cenário sustentável e equilibrado social e energeticamente. O que acontece é que a produção de eletricidade no Brasil depende muito, na verdade, da hidroeletricidade. Ela é responsável por alguma coisa como 60%, 62% da oferta de energia elétrica que chega, né, para o nosso consumo. O que acontece? Essa hidroeletricidade ela é baseada em água, que é reservada em grandes usinas, né, e através da queda delas, na verdade, você produz energia elétrica. Esse sistema depende muito, na verdade, do regime de chuvas. O que está acontecendo? Nas últimas décadas, nas 2 últimas décadas, na verdade, a gente observa uma dificuldade, né, em prever como é que é o comportamento de chuvas. As secas, por exemplo, que ocorreram em 2021, são uma mostra de que alguma coisa está mudando já, né, no regime de chuvas, e isso é parte, na verdade, do que já está previsto nas mudanças climáticas globais. O sistema elétrico, portanto, ele já está, na verdade, sob um risco, um impacto das mudanças do clima. Esse é o quadro que está estudado, na verdade, está avaliado, né, dentro do relatório, dentro do estudo. Tem várias coisas que vão ter que ser feitas, na verdade, pelo fato de a gente estar dentro de uma crise em evolução, né? Então, em termos planetários, a gente tem uma crise climática, né? Em termos locais, tem um regime de chuvas cuja previsibilidade, certo, é menor hoje do que há décadas, né, atrás. Isso faz com que a gente tenha que ter um sistema elétrico, primeiro, mais diverso. Então, a diversidade de fontes, e principalmente fontes renováveis, é uma coisa essencial, né? Segundo, nós temos que repensar o papel das hidrelétricas, porque elas continuam sendo importantes, né? Mas elas provavelmente vão servir mais para fornecer, ao invés de energia de uma maneira contínua, elas devem servir para fornecer o que a gente chama de capacidade, terem flexibilidade para entrar e sair do sistema elétrico quando você tem, por exemplo, um aumento grande na demanda e uma estabilidade ou mesmo uma queda na produção por eólicas e solares, né? Isso significa uma mudança, na verdade, na maneira de pensar e planejar a operação dessas hidrelétricas, né? Além disso, é claro, como a crise é derivada da crise climática, né, a gente tem que eliminar rapidamente a emissão, na verdade, de gases de efeito estufa que só pioram a crise climática, né? É o caso de termoelétricas. Termoelétricas a combustíveis fósseis, elas, na verdade, jogam para a atmosfera um gás, né, o CO2 principalmente, que provoca, então, essa mudança do clima. Primeiro, vamos olhar como é que é a resposta da política, né, a esse quadro de crise. Quando você tem um governo negacionista, como nós tivemos, né, a única coisa que você faz é cavar mais fundo o buraco em que, né,
já está colocado, tá certo? Foi o que aconteceu quando se contratou um número enorme, na verdade, de termoelétricas, né, com combustíveis fósseis de todos os tipos, desde carvão, derivado de petróleo, gás, né, para suprir a eletricidade que estava faltando por causa da seca, né, falta de água nos reservatórios. Esse é o tipo de resposta, na verdade, que só piora o quadro. Além de provocar um aumento na crise climática, né, isso traz também um aumento brutal de custos do sistema e que acabam se revertendo em tarifas mais altas, coisa que faz, por exemplo, com que a gente hoje pague uma das tarifas de eletricidade mais altas do mundo, né? É a segunda maior, na verdade, se você pegar a tarifa residencial. Isso é uma demonstração, né, de que políticas são extremamente importantes. E más políticas, ou péssimas políticas, como nós tivemos, elas têm que ser afastadas, né, não só do setor elétrico, é claro, mas eu diria do país, né. Quanto às diferenças regionais no Brasil, o que acontece? A maior parte dos reservatórios hidrelétricos estão colocados na região sudeste e centro-oeste do país, né? É onde tem alguma coisa como mais de 80% da capacidade de reservação de água, né? No entanto, a região nordeste é onde você tem o maior número de parques eólicos e solares e onde tem também o maior potencial para o crescimento dessas fontes, né? Então, as políticas, na verdade, daqui para frente vão ter que olhar com muito cuidado isso. Uma mudança no papel dos reservatórios, ao mesmo tempo que cresce, né, a capacidade de geração por fontes eólicas e solares. A região norte, que é principalmente a Amazônia, né, é o lugar onde se colocou muitas hidrelétricas, né, e a maior parte delas, é o caso de Santo Antônio, Jirau e mesmo no Xingu, Belo Monte, né, que não tem capacidade de reservação. São usinas, na verdade, que a gente chama de fio d'água. Elas geram enquanto você tem o rio com o seu fluxo natural, né. Tem uma capacidade de reservação muito pequena, de alguns dias. Não é o lugar onde você deva colocar mais hidrelétricas. Por quê? Porque a região norte e a região nordeste são os lugares em que se prevê os melhores cenários climáticos que a gente tem, apontam que nessas regiões nós vamos ter menos água no futuro. Então a precipitação vai ser menor, né? O que significa, claro, colocar hidrelétricas, né, nesses lugares é enterrar dinheiro, tá certo? Que nós não vamos recuperar. Além, é claro, de destruir meio ambiente, afetar populações locais, né? Como nós já fizemos no passado, quer dizer, algo que nós temos que parar. Na região sul, o regime de chuvas, na verdade, deve até melhorar um pouco a condição, né? Então é possível que alguma hidrelétrica com reservatório ainda possa ser construída naquela região, embora o potencial seja um tanto quanto menor. Uma breve pausa no episódio para a gente te contar sobre uma grande estreia no Curta On em agosto. A série Companhia de Teatro Brasileiro é um projeto que eu sonhei um dia, pensei nisso como uma série que achava que seria importante, porque acho que o teatro não deixa um legado visual. Então, fazendo essa série, eu poderia contar um pouco da história do teatro brasileiro através dessas companhias. Qual era o foco de cada companhia, como é que essas companhias se produziam, se eram companhias formadas por atores, se eram companhias formadas por diretores, se eram companhias formadas por produtores, que era uma coisa muito da década de 50 ainda e 60. Tinha teatro político, tinha experimental, tinha comédia, tinha drama, tinha clássico, tinha tudo. Eu tenho obsessão pelos personagens. Para mim, dirigir uma série que fala sobre o teatro
é algo muito especial, porque é a minha história. Eu estou conversando, entrevistando meus mestres, né? Meus mestres são esses atores que vocês vão ver nessa série. É um privilégio, é uma nova... Eu voltei para a sala de aula, ouvi eles contando as histórias lá de trás do começo da carreira deles. Para mim é voltar para o início da minha carreira também. Então, ouvir a história dessas pessoas me realimenta para continuar seguindo no teatro. Companhias do Teatro Brasileiro, assine e assista no Curta On, seu clube de documentários. O estudo de vulnerabilidades, ele foi, na verdade, realizado, né, principalmente pelo Climainfo, que é uma das instituições que são, como nós chamamos, donatárias. O Instituto Clima e Sociedade é uma organização, uma fundação, né, que financia a sociedade civil. Então, principalmente, digamos, é esse o nosso papel, né, no campo da sociedade civil. Mas esse estudo, ele é importante porque é a continuidade de alguns que têm sido feitos desde já perto de 10 anos, né, a respeito das vulnerabilidades do setor elétrico, né. Nesse caso, houve, então, uma recuperação, na verdade, e uma atualização dos estudos climáticos mais recentes, né? Os cenários climáticos, como eu falei, os melhores que são disponíveis, né, estão lá colocados, citando, por exemplo, do Hadley Center, que é bastante, digamos, consensual, né, dentro da comunidade de quem estuda os cenários climáticos, e tem, na verdade, também especialistas em energia, como o Marangon, o professor Marangon, né, da Unifei, que conhece bem o setor. Então, o que é que está feito ali? Tem basicamente um cruzamento de informações de como é que poderia crescer o setor elétrico brasileiro, né, vis-à-vis esses cenários climáticos. As conclusões são, como aponta, digamos, um pouco um bom senso, né? Você não piorar, é claro, o quadro climático, né, reduzindo ao máximo a emissão de gases de efeito estufa, que vem com o funcionamento de termoelétricas fósseis, né. É claro que isso não significa eliminar totalmente as termoelétricas. Alguma capacidade termoelétrica você precisa ter para situações, por exemplo, de emergência. Essas você não elimina, né? Ninguém quer que um hospital fique totalmente sem energia em algum tipo de evento, né? A mesma coisa sistemas de transporte, etc. Então você precisa ter uma capacidade de geração que pode ser termoelétrica, né? E que mais tarde, na verdade, daqui a algumas décadas, vão estar sendo substituídas por bancos de baterias, né? Então, sistemas também de fornecimento de flexibilidade para a rede no nível local também podem ser necessários, né? Algum tipo de sistema a gás, tá certo? Que possa fornecer energia em momentos de picos de consumo, quando você está dentro de uma cidade, um bairro, um distrito, né? Mas termoelétricas a combustível fóssil funcionando de maneira contínua, isso tem que ser evitado ao máximo em todo o mundo. No caso do Brasil, é possível zerar esse tipo de geração, né? Então, é uma das coisas que está colocada, né, no estudo. Outra coisa é estar atento para a diversificação. Então, nós já temos hidrelétricas, né, com uma boa capacidade, inclusive, de reservação, alguma coisa capaz de suprir o consumo atual de eletricidade por 4 meses, né, que é muito bom. É uma capacidade bem grande, desde que você use não de maneira, como falei, contínua, mas principalmente para os momentos em que você tem necessidade de preencher os buracos entre a demanda, né, ou seja, o consumo, e a oferta que viria principalmente por fontes do tipo solar, eólica e mesmo a biomassa, né? Então, esse é o tipo de conclusão. Outras coisas necessárias para a adaptação estão ligadas, na verdade, à proteção dos sistemas de geração, transmissão, né,
que têm que ser feitas, na verdade, junto com um planejamento local de como é que é a adaptação para a proteção não só de equipamentos, mas principalmente de pessoas. Porque a mudança do clima que está ocorrendo, ela está afetando, é claro, os ativos, os bens, né, as propriedades, mas principalmente as pessoas. E, olhando o futuro, o que nós temos que fazer para e passo com esse programa na área de energia, ter programa de natureza social e econômica, né? Porque uma das coisas que afeta muito o sistema energético brasileiro é o fato de que nós temos um número de consumidores e um consumo muito menor do que ao que corresponderia um país com 220 milhões de habitantes. Se você pega a média, né, de consumo do brasileiro, ele é alguma coisa como 16 vezes menor que o consumo médio de um americano, né? Menos de um quarto do que consome um europeu, né? E menos ainda do que algo como 40% a menos, né, do que consome um chinês médio hoje. Então nós estamos, na verdade, com uma situação em que esse número pequeno de consumidores efetivos, né, medidos através do consumo médio, faz com que o setor não tenha uma remuneração, um fluxo suficiente de capital para realizar todas as adaptações necessárias. Isso é olhando desde o sistema energético. Agora, se você olha do ponto de vista social, essa mesma coisa, né, significa que uma boa parte da população brasileira vive, na verdade, em pobreza energética. Então, ele não tem, né, energia suficiente, ou não consegue, na verdade, consumir energia suficiente para ter todos os níveis de conforto, de serviços que cabem hoje numa sociedade moderna, né? Então, a superação da pobreza e da desigualdade é uma coisa que também interessa ao próprio setor energético, né? Se nós vamos conseguir fazer isso ou não, quer dizer, novamente depende muito da política. É essencial que a política que esteja governando o país, né, esteja voltado a isso. De um lado, crescimento econômico, superação da pobreza e da desigualdade, né, e, claro, proteção também do sistema energético, afinal, a energia é o que serve às pessoas, tá certo? E à produção. Eu diria que entre esse consumo médio muito baixo, né, e a tarifa muito alta, o que a gente tem são políticas, na verdade, que são inadequadas, tá certo? Dá para citar alguns exemplos. É o fato, por exemplo, de que nós, hoje, financiamos, por exemplo, os consumidores mais ricos que conseguem colocar telhados, né, fotovoltaicos, tá certo? Os sistemas fotovoltaicos em telhados, e ao dar um subsídio para este consumidor mais rico, né, nós, na verdade, oneramos os consumidores todos, principalmente os mais pobres. Então, nós temos um tipo de política no setor que é regressivo, né? Uma política que faz com que haja uma transferência de renda da população mais pobre para a mais rica. Isso é algo totalmente injusto, né? E é contraproducente, porque, na verdade, isso não se sustenta ao longo do tempo, né? Vai provocando, na verdade, um atraso no setor que vai cobrar o seu preço na medida em que a crise climática se aprofunde. No caso o quadro na Europa é um pouco diferente do nosso, por quê? A Europa, até há 20 anos, era muito dependente de carvão para gerar eletricidade. O que eles têm feito é substituir carvão por gás natural. Então eles ainda vêm, na verdade, fechando plantas, né, a carvão e colocando no lugar plantas a gás. Qual é o problema com isso? O problema é que o gás também é um emissor de efeito estufa, né?
Isso significa, então, adiar a transição. Por quê? Porque a transição exige que, no final, a gente tenha fontes só renováveis. Tá? A Europa tomou essa decisão. No meio do caminho, como você disse, ela foi pega, na verdade, por esse corte do gás pela Rússia. Tá? Eles acabaram, na verdade, resolvendo, pelo menos no curto prazo, a coisa. Por quê? Primeiro, o inverno foi razoavelmente ameno, né, comparado com outros, e os Estados Unidos entrou nesse mercado de gás, colocando o gás, na verdade, que a Rússia deixou de vender. Tá? Isso é uma coisa. Além disso, a Europa usou momentaneamente, né, um pouco mais de carvão para gerar a eletricidade que o inverno, na verdade, demandava. Um inverno que não foi tão forte, como eu disse. No nosso caso, né, nós temos, primeiro, menor dependência do gás, ainda. O gás, na verdade, no Brasil tem crescido muito por conta não do gás nacional, ou gás que vem do pré-sal, etc., mas porque o Brasil está importando quantidades crescentes de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Hoje nós temos 3 plantas, na verdade, termoelétricas que estão funcionando com gás natural liquefeito. Tá? Um gás que não é necessário, um gás que é caro e tem um preço volátil, né? E que expõe, na verdade, os consumidores brasileiros à volatilidade tanto da cotação do gás no mercado internacional, como também da moeda, porque é um gás, na verdade, que é comprado em dólares. Né? De novo, é um exemplo, a meu ver, de uma má política, né? De algo que tem que ser afastado do setor elétrico e da economia brasileira. Né? Quais são os potenciais maiores que nós temos? Nós temos, por exemplo, 400 gigawatts potenciais de energia eólica, né, na região Nordeste. Só na região Nordeste. E no que nós chamamos onshore, que é no continente. Se nós formos para a área offshore, o potencial é muito maior. Né? Mas, por enquanto, acho que dá para suprir a demanda pelos próximos 20 anos só com o potencial onshore, em terra. Se nós somarmos a isso o potencial solar fotovoltaico, aí nós temos mais alguma coisa como 700 gigawatts. Tá? Bom, estou falando em números aqui, 400, 700, mas para dar uma ideia, todo o potencial de geração que está instalado já no Brasil, somando todas as hidrelétricas, termoelétricas, solar, eólico, etc., nós temos 190 gigawatts. Então, 190 é o que nós já temos instalado e que está nos suprindo. Se nós temos mais 1.000 e tanto gigawatts, tá certo? É mais ou menos óbvio que a gente tem, sim, a possibilidade de ir para uma coisa 100% renovável, né? Sem precisar, na verdade, de mais gás ou qualquer outra coisa desse tipo. Né? Nós podemos conseguir isso, sim. Basta ter, na verdade, a política simples, né, que define o que é prioridade para o país. É cumprir com o Acordo de Paris, tá certo? É buscar as fontes de energia mais baratas, né, pensando no consumidor, e, no caso, ainda fazendo essa mudança com as hidrelétricas. As hidrelétricas que estão construídas no Brasil, elas têm, algumas delas, mais de 60 anos. Né? Mas hidrelétricas são coisas que duram século, sem problema. O que nós temos que fazer é mudar o papel que elas têm dentro do sistema elétrico. Há 60 anos, elas serviam para gerar eletricidade, né? E quem entrava, na verdade, no sistema fornecendo a ponta eram as termoelétricas daquela época. Hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar as eólicas e solares na base do sistema, né?
ou seja, elas geram tanto quanto puderem, e nós usaremos então as hidrelétricas para fazer esse suprimento entre a base e os picos de consumo. Tá? Com isso, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar reservando água, nós vamos estar guardando água, nós vamos estar dando valor à água, que é certamente um bem, né? Que vai fazer falta com o aprofundamento da crise climática. Então, existe aí para o Brasil uma boa solução. Este episódio faz parte da parceria entre o Canal Curta e o projeto Colabora. Ele foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado às artes e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Te aguardamos no próximo episódio.